Olá pessoal, professora Vânia Araújo, e hoje eu quero desvendar com vocês os tipos de redação que as bancas cobram e os comandos. Eu tenho recebido muito pedido dos alunos para esclarecer. Professora, às vezes a banca põe um comando que eu não sei exatamente o que ela quer ali. Tem como a senhora mostrar para a gente com facilidade como é que a gente vai interpretar, como é que a gente vai fazer a leitura correta, adequada do comando para que a gente consiga dar ao examinador aquilo que ele realmente quer? Então, eu resolvi fazer essa aula para vocês justamente para isso. Aqui o que nós vamos fazer é apenas desvendar os comandos das provas de redação, né? Para a gente ter tranquilidade de saber exatamente do que se trata. O que acontece muitas vezes? Essas provas normalmente a banca põe no edital. O candidato deverá produzir um texto dissertativo. A banca não diz se é dissertativo argumentativo, se é dissertativo expositivo. A banca não diz se é um estudo de caso, porque dentro dessa modalidade dissertativa é possível que ela peça um estudo de caso. Então, o que nós precisamos fazer é isso. Eu sei que lá no edital ela vai pôr texto dissertativo, mas quando eu ler o comando, eu preciso saber exatamente qual vai ser a modalidade de texto que eu vou produzir e, consequentemente, o que eu vou poder usar nesse texto para agradar o examinador. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ver quais são as modalidades de texto que essas bancas que aplicam prova para concurso cobram. Aí nós temos, eu coloquei para vocês, a redação discursiva admite a seguinte divisão. Bom, primeira coisa, existem dois tipos de redação que são cobrados hoje nos concursos. A redação oficial, que é quando a banca pede pareceres, memorandos, ofícios, e a redação discursiva, que admite esta divisão aí. Dentro da redação discursiva, eu posso ter uma dissertação argumentativa, que é aquela em que a banca vai me dar um tema amplo normalmente, para o qual eu vou criar uma tese e vou defendê-la. Eu tenho uma modalidade de dissertação expositiva, em que normalmente a banca me pede o esclarecimento de aspectos. Tenho também o estudo de caso, ou a análise de situação-problema, tanto faz. O estudo de caso, na verdade, é a análise de uma situação hipotética. O que esse estudo de caso tem a ver com a dissertação? É que muitas vezes a banca diz, produza um texto dissertativo e ela te dá um estudo de caso. E por quê? Porque o estudo de caso vai seguir essa estrutura dissertativa, só que um pouco mais flexível. As questões discursivas abertas, que variam também em relação ao número de linhas que a banca te dá para produzir. Existem questões discursivas como as das provas do TCU, por exemplo, que sempre tem 10 linhas. Existem questões discursivas que ocupam 15 linhas e ainda algumas de 20 linhas. Normalmente elas ocupam 10. Aí eu pus para vocês, a seguir procederemos à análise dos comandos para desvelarmos o tipo de texto a ser elaborado, já que a banca nunca põe isso de forma clara para nós no edital, né? Então, vamos começar a desvendar o mistério dos comandos. Observem este comando aí. A primeira coisa que a banca faz é, ela te dá um texto motivador. Cada vez mais as organizações, seu sistema de informação e suas redes de computadores são colocados à prova por diversos tipos de ameaças, incluindo-se vazamento de informações, fraudes, roubos e invasões físicas e lógicas. Problemas causados por vírus de computadores e hackers são frequentes e proliferam a cada dia. A análise de riscos tem por objetivo mapear as ameaças e vulnerabilidades do ambiente de negócios. Observe que a banca põe, tendo o texto acima como referência inicial. Tendo o texto acima como referência inicial, elabore um texto dissertativo acerca da análise de risco, abordando necessariamente os seguintes aspectos. Primeira coisa, tendo o texto acima como referência inicial, eu posso usar informações deste texto? Posso.
Elabore um texto dissertativo. A banca não diz se é expositivo ou se é argumentativo. Como é que eu sei que este texto em particular é expositivo? Porque ela me pede o esclarecimento de aspectos. O que este necessariamente me indica? Que eu não posso deixar de mencionar nenhum dos aspectos. Eu sou obrigada a mencionar os três. Vamos imaginar que eu não tenha tanto domínio de um aspecto. Ele vai ficar num parágrafo um pouco menor, mas a superficialidade da informação que eu darei neste parágrafo será compensada pelas informações que eu darei nos outros. Então, só para isso ficar claro para nós, a banca pede, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Primeiro deles, definição de risco e identificação do propósito da análise de risco. Isto aqui precisará vir em um parágrafo. Então, você já abre um parágrafo e esclarece este aspecto. Segundo, análise de risco como componente do negócio e sua importância. Isto aqui, então, observe, a definição ficará num primeiro parágrafo, a análise do risco num segundo parágrafo, e aí você vai para o terceiro aspecto. Necessidades para a realização de uma análise de risco. Então, é necessário observar a vulnerabilidade, a ameaça e o impacto. E aí você vai esclarecer isso num terceiro parágrafo. Terminou de esclarecer isso? Termine o texto. Não há necessidade de concluí-lo. Você tem que apenas abrir 3 parágrafos que ficarão grandes para você explicar estes 3 aspectos e pronto. Então, primeira pergunta, qual é o tipo de texto? É expositivo porque pede a abordagem de aspectos. Segunda pergunta, é possível usar as informações do texto comando? Sim, é, porque ele diz que isso aí é a referência inicial. Terceiro, como elaborar a redação? Essa redação, embora ela seja dissertativa, ela possui uma estrutura mais flexível. O que isso quer dizer? Você não precisa fazer um parágrafo de introdução e não precisa fazer um parágrafo de conclusão, ou seja, apenas 3 parágrafos que você usará para explicar cada um destes aspectos. Vamos ao texto seguinte. Interessantíssima essa afirmação do texto do Adalto Novaes. Se interrogarmos nossa experiência, podemos circunscrever sem dificuldade o universo de nossas palavras e concluir que vivemos hoje a lenta agonia ou morte de algumas daquelas palavras que ajudaram a fundar a civilização. A prática do sofrimento invalida a própria ideia de civilização, ou melhor, a sensibilidade enfraquece e exige, paradoxalmente, excitações cada vez mais fortes. Esse enfraquecimento é proporcional ao crescimento generalizado da brutalidade. Por que as cidades transformaram-se tão violentamente no espaço do temor e da tristeza? Observe que a banca diz, usando o fragmento de texto como base de reflexão. Isso significa que eu posso usar informações que neste texto estejam? Posso. Redija um texto dissertativo. A banca não me diz se é expositivo, mas eu sei que é expositivo porque ela me pede o esclarecimento de aspectos. Então, redija um texto dissertativo acerca de palavras e ações que contribuem para a justiça social. Este é o tema, palavras e ações que contribuem para a justiça social. Em seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. O que você já sabe sobre o necessariamente? Que você é obrigado a mencionar todos eles, os que você tem pouco domínio, escreva um pouquinho pelo menos, porque você é obrigado a mencionar todos. São 3 aspectos, 3 parágrafos que você vai abrir para esclarecer. Muito bem. Então vamos, qual é o tipo de texto? Expositivo. É possível usar as informações do texto do comando? Sim. Como elaborar a redação? Será uma dissertação com estrutura mais flexível que abrirá mão da introdução e da conclusão. Muito bem, vamos ao próximo texto. A gestão de projetos é o processo em que o gestor toma decisões para realizar atividades temporárias, tendo como objetivo a produção de um resultado de valor agregado para a organização.
A realização dessa atividade com propósitos e mecanismos bem claros e confiáveis é um desafio recorrente. Nesse sentido, a gestão de projetos ocorre em níveis diferentes, interdependentes e que concorrem para que um projeto seja bem sucedido. Aí a banca diz, considerando que o texto acima tem caráter, que o fragmento de texto acima tem caráter motivador. Turma, o que é um texto ter caráter motivador? Que você não pode usar nenhuma informação que nele esteja. Ele vai servir apenas de norte para você produzir o seu próprio texto, mas você não pode usar nenhuma informação deste texto, você não pode reproduzir literalmente nada que esteja neste texto. Aí a banca diz, redija um texto dissertativo. Ela não me fala se o texto será expositivo ou se será argumentativo, mas eu sei que ele é expositivo por quê? Porque ela está me pedindo a abordagem de 3 aspectos. Qual é o cuidado que você vai tomar aqui? É que nos textos anteriores, esta abordagem vinha elencada de maneira vertical no texto. Observe que agora ela foi elencada de forma linear, mas está muito claro. O que a banca pede a você que ponha no primeiro parágrafo? Principais tarefas do nível estratégico. Este é o seu primeiro parágrafo. Abra um segundo parágrafo e fale sobre as principais tarefas do nível organizacional. Fechou este parágrafo. Abra um último parágrafo e fale sobre as principais tarefas do nível operacional. Pronto, terminou o seu texto. Só para fecharmos, qual o tipo de texto? Dissertativo ou expositivo? É possível usar as informações do texto do comando? Não, não é. Como elaborar a redação? Estrutura mais flexível que tem apenas 3 parágrafos para esclarecer os 3 aspectos propostos no comando. Próximo texto. A banca traz um texto enorme, né, escrito pelo Dr. Jairo Bauer, e ela diz, considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, que você já sabe que é o texto ter caráter unicamente motivador? Que você não pode usar nenhuma informação que nele esteja, que você não pode reproduzir literalmente nenhuma dessas orações que nele estejam. Este texto serve apenas de norte, serve apenas de luz para a própria ideia que você vai trabalhar. Só que aqui a banca põe, redija um texto expositivo argumentativo. O que significa expositivo argumentativo? Significa que a argumentação se sobreporá. Então, o que você já sabe aqui? Que o seu texto será dissertativo argumentativo. Por que a banca pôs expositivo argumentativo? Porque ela sabe que dentro da sua argumentação haverá alguns aspectos que serão apenas expositivos. Quando eu tenho exposição e argumentação, a argumentação sempre se sobrepõe. Outra coisa que me direciona ao texto argumentativo é eu ter apenas um tema amplo em que a banca não me peça a abordagem de aspectos. Então, aqui eu tenho como escolher eu mesma os argumentos que eu vou utilizar para defender alguma ideia. Observe que o tema é impactos positivos e negativos dos avanços tecnológicos na vida moderna. Imaginemos que eu esteja propensa a achar que os impactos positivos são muito maiores que os negativos, ou vice-versa, e é isso que eu vou defender, já que eu tenho aqui uma argumentação e que eu sou livre para escolher o número de parágrafos do meu desenvolvimento. Próximo texto. Os impactos sociais, ambientais e econômicos que o estilo de vida das sociedades modernas gerou, chegaram a tal ponto que sua reversão exigiria uma grande soma de esforços. Nesse contexto, articular eficientemente ações coletivas em sociedades cujos indivíduos estão condicionados a atuar individualmente e mais contra do que junto com o outro, é o grande desafio das organizações. Afinal, como aprender a trabalhar harmonicamente com aquele de quem nos habituamos a desconfiar? Aí a banca diz,
considerando que o texto transcrito acima é meramente motivador. Já sei que motivador eu não posso usar nenhuma informação que nele esteja. Redija um texto dissertativo sobre o tema. A banca não me diz se é expositivo ou se é argumentativo. Por que eu sei que ele é argumentativo? Porque ela me dá um tema amplo, dando-me a liberdade de escolher quantos argumentos e de que forma eu vou argumentar neste texto. Olha o tema: cooperação, individualismo e o sucesso do corpo social. Eu tenho que trabalhar aí a cooperação versus o individualismo em relação ao sucesso do corpo social, sendo que neste caso eu vou defender o meu próprio ponto de vista e tenho a liberdade de escolher os argumentos que eu vou utilizar para dar sustentação a esse ponto de vista. Então vamos lá, qual é o tipo de texto? Dissertativo ou argumentativo? É possível usar as informações do texto do comando? Não, não é possível. Como elaborar a redação? Neste caso, a redação será construída naquele molde tradicional, naquele molde rígido de introdução, desenvolvimento e conclusão. Considerando que a banca me dá máximo de 30 linhas, o que é aconselhável que eu faça? Que eu abra entre 2 a 3 parágrafos de argumentação para dar sustentação à minha ideia, nem mais nem menos. Muito bem, próximo texto. Um texto que, a princípio, parece ser uma situação hipotética, mas na verdade não é. O que a banca fez aí foi reproduzir uma notícia da revista Veja sobre um caso de violência contra uma criança, que os bandidos roubaram o carro da mãe da criança e saíram arrastando essa criança, que acabou morrendo. Esse caso foi emblemático, foi muito conhecido no Brasil. O que a banca fez foi reproduzir a notícia veiculada pela revista Veja. E aí ela diz: considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador. De novo, não use nada do que nele esteja, isso é uma notícia, não faça alusão a este texto no seu texto. Não faça alusão a este texto no seu próprio texto. Redija um texto dissertativo que aborde necessariamente os tópicos. Necessariamente significa que eu tenho que abordar os 3. É dissertativo expositivo, porque eu estou vendo aqui que a banca me pede o esclarecimento de aspectos. Como é que eu vou desenvolver este texto? Abrir um primeiro parágrafo para falar sobre o rompimento com os pactos sociais e a ausência de mediação simbólica. Fechou este parágrafo. Abra um segundo parágrafo para falar sobre as leis do direito, intervindo onde falhou a lei paterna. Fecho este parágrafo e abro um último parágrafo para falar sobre o cometimento do crime como forma de se fazer punir e a maioridade penal tão discutida hoje no nosso país. Terminei este terceiro aspecto, a minha redação está pronta, é só entregar. Vamos ao próximo texto. Aqui o que você vai observar? Que a banca ela já vai te dar uma situação hipotética. Veja só. Maria, servidora pública federal, é casada com Antônio, portador de obesidade mórbida, reconhecida por junta médica oficial. Com vistas a proporcionar o tratamento de que o marido necessita, inexistente no seu atual domicílio, Maria requereu a sua remoção para a capital do estado. A administração pública, ao fundamento de que a remoção só pode ser concedida no interesse da administração, negou o seu pedido, alegando não poder prescindir do trabalho de Maria. Além disso, arguiu que não há vagas na capital. Aí a banca diz: com base nessa situação hipotética, redija um texto em que responda de forma fundamentada ao seguinte questionamento: agiu com acerto a administração? Ora, quando a banca fala em situação hipotética, eu tenho 2 possibilidades. Ou ela vai me cobrar o estudo de caso, ou ela vai me cobrar uma questão discursiva. Neste caso aqui, eu fui direcionada para a questão discursiva. Como é que eu sei que isso aqui é uma questão discursiva e não um estudo de caso? É porque no caso do estudo, eu teria que analisar apenas a situação da Maria.
Eu teria que analisar como é que a Maria agiu, como é que agiu a administração, eu teria que fazer a análise do caso em particular. Mas neste caso aqui, o que a banca me pede é praticamente para discorrer sobre a ação da administração no caso, à luz do direito do servidor público, né? Então, neste caso, o que eu tenho aqui é uma questão discursiva em que eu vou discorrer sobre a ação da administração à luz do direito do servidor. Então, vamos lá. Qual é o tipo de texto a ser desenvolvido aqui? É uma questão discursiva. É possível usar as informações do texto do comando? Sim, porque são essas informações que vão me dar a base para eu explicar como é que agiu a administração à luz do direito do servidor público. Item 3. Como elaborar a redação? Este tipo de texto é muito flexível. Na verdade, quem vai determinar o número de parágrafos sou eu, a partir do número de linhas que a banca me disponibilize. Se a banca me disponibilizar apenas 10 linhas, eu sei que eu vou construir um único parágrafo. Se a banca me disponibilizar 30 linhas, eu posso delimitar o número de parágrafos de acordo com o número de informações que eu tenha que fornecer neste caso. Então, eu serei livre para escolher o número de parágrafos que eu achar que seja necessário ao esclarecimento desta questão. Próximo texto. Amanda foi aprovada em concurso público para o cargo de técnico judiciário do Tribunal Regional da Primeira Região, tendo sido lotada em uma das varas federais de Brasília. Ante a carência de pessoal qualificado e por ordem da autoridade judicial, Amanda passou a exercer a função de oficial de gabinete, cujas atribuições são legalmente vinculadas ao cargo de analista judiciário, tendo desempenhado tal função pelo período de 5 anos. A banca diz: considerando a situação hipotética acima e que o cargo de analista judiciário não integra a carreira de técnico judiciário, redija um texto dissertativo respondendo necessariamente aos seguintes questionamentos de maneira fundamentada. Primeira coisa, respondendo necessariamente, preciso fornecer resposta a estas 3 perguntas. Não posso deixar nenhuma sem resposta. Segunda questão, de maneira fundamentada, ou seja, à luz da lei, o que reza a lei. Terceiro ponto, a banca põe, redija um texto dissertativo. Mas o que eu sei claramente aqui? Que o que eu tenho diante de mim é um estudo de caso que será desenvolvido sob a forma de uma dissertação mais flexível. Aí a primeira pergunta. Durante esse período, Amanda faz jus aos vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou? O que eu vou fazer? Eu abro um primeiro parágrafo, sintetizo este caso para o meu leitor saber do que se trata. Então, o primeiro parágrafo é a síntese do caso. Logo depois, o que eu vou fazer? Eu já procedo à resposta da primeira pergunta. Isso eu já faço no segundo parágrafo, porque o meu primeiro parágrafo é a síntese. Depois eu procedo à resposta da segunda pergunta no terceiro parágrafo, procedo à resposta da terceira pergunta no quarto parágrafo. Minha redação está pronta, é só entregar, o que significa dizer que ela conterá 4 parágrafos. Então vamos lá, qual é o tipo de texto? É um estudo de caso, porque aqui eu vou analisar o caso específico da servidora Amanda. É possível usar as informações do texto do comando? Não é somente possível, é necessário, porque é o caso da Amanda que eu vou discutir. Como elaborar a redação? Por meio de uma dissertação com estrutura flexível, uma introdução para a síntese do caso e o número de parágrafos subsequentes atrelado ao número de perguntas que a banca me fizer. Próximo texto. Abel, portador de deficiência física, teve seu primeiro vínculo laboral quando ingressou no serviço público em janeiro de 2010.
no cargo de técnico administrativo do Ministério da Previdência Social, provido mediante concurso público. À época, Abel tinha 21 anos de idade. A partir dessa situação hipotética, redija um texto dissertativo a respeito dos direitos e deveres dos servidores públicos. Direitos e deveres dos servidores públicos. Em seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Então, primeira coisa, se eu tenho uma situação hipotética, pode ser um estudo de caso, pode ser uma questão discursiva. Texto dissertativo, por quê? Porque ambos podem ser produzidos sob a forma de uma dissertação expositiva, que tem uma estrutura mais flexível. O tema que eu irei discutir, direitos e deveres dos servidores públicos. E quando a banca diz aborde necessariamente os seguintes aspectos, eu sou obrigada a mencionar os três, não posso deixar nenhum sem mencionar. Agora, o que é preciso que a gente veja aqui? Aqui nós não temos apenas um estudo de caso, não temos apenas uma questão discursiva. Na verdade, este texto é um texto híbrido. Híbrido. Ele é uma mistura de estudo de caso com questão discursiva que deverá ser produzido sob a forma de uma dissertação com estrutura mais flexível. Por que ele é um misto de estudo de caso? Porque no terceiro aspecto eu vou analisar o caso do Abel. Mas nos dois primeiros aspectos eu tenho uma questão discursiva, porque eu tenho que apenas responder ao que a banca me pergunta. Então, e você vai me perguntar, mas e que tipo de texto eu produzo? Um texto simples, flexível quanto à estrutura, em que você apenas dê a ele as respostas para estes três aspectos, apenas esclareça os três aspectos. O que isso significa? Que você vai abrir um primeiro parágrafo para falar sobre a concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência, caso seja comprovada a necessidade por uma junta médica oficial. Terminou este parágrafo, já está pronto o primeiro aspecto. Abriu um segundo parágrafo. Possibilidade de ser concedido a servidor afastamento durante o estágio probatório para participar de programa de mestrado e requisitos legais desse afastamento. Segundo parágrafo. Terceiro, possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria a Abel. Só responder, terminou o seu texto. O que você, se quisesse, poderia fazer aqui? Uma pequena introdução, fazendo uma síntese dessa historinha que te é apresentada aqui, dessa situação. Mas isso é algo opcional, tendo em vista que este texto é um texto híbrido. Então, vamos lá. Qual o tipo de texto? Texto híbrido. Mescla de estudo de caso com questão discursiva. É possível usar as informações do texto do comando? É necessário que se use, já que eu tenho que analisar a situação do Abel no terceiro aspecto. Como elaborar a redação de maneira mais flexível, apenas abrindo um parágrafo para cada aspecto elencado e que eu precise explicar. Próximo texto. Observe que aqui a banca nem pôs texto motivador, ela já foi direto ao ponto. Redija um texto dissertativo sobre o tema Estatuto da Criança e do Adolescente como razão para a manutenção da maioridade penal. Em seu texto, aborde necessariamente de maneira fundamentada os seguintes aspectos. Por que necessariamente? Porque eu não posso deixar nenhum aspecto sem esclarecer. Por que de maneira fundamentada? Porque eu tenho que analisar isso aqui à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da lei. Né? E aí os aspectos a serem mencionados. O que você vai observar? Que diferentemente dos textos anteriores, aqui eu tenho 4 aspectos. Então, primeiro parágrafo, eu vou falar sobre os objetivos protetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente e estabelecer a diferença entre adulto e adolescente de acordo com o Estatuto. Abro um segundo parágrafo e falo sobre a redução da maioridade penal e argumentos contrários à luz do ECA. O que o ECA mostra que deixa entrever que não é o ideal diminuir a idade penal no Brasil. Abro um terceiro parágrafo para falar sobre atos infracionais e delitos criminosos. E aí eu vou estabelecer as distinções ontológicas. Atos infracionais praticados pelos menores em conflito com a lei
e os delitos criminosos praticados pelos adultos. Aí, finalmente, meu quarto e último parágrafo, eu vou traçar a distinção entre as finalidades da pena convencional dada aos adultos e as medidas corretivas do ECA dada aos menores em conflito com a lei. Pronto. Qual é o tipo de texto que eu produzirei aqui? É um texto dissertativo, porque isso aí é uma questão discursiva. Então, ele é um texto dissertativo com estrutura bastante flexível, em que eu tenho que esclarecer esses 4 aspectos aí. É possível usar as informações do texto do comando? Na verdade, você viu que aí nem há um texto no comando. Como elaborar a redação? 4 parágrafos para esclarecer os 4 aspectos propostos. Agora vamos ver estas 3 pequenas questões e pelas quais o CESP disponibilizou apenas 10 linhas. Discorra sobre a inexigibilidade de licitação, ofereça 2 exemplos distintos com base na Lei Federal 8666/93. Em se tratando de uma questão de 10 linhas, você deve abrir um único parágrafo, né? E neste parágrafo, o que você vai fazer? Explique rapidamente o que é a licitação, quais são as circunstâncias em que não há exigência da licitação, com 2 exemplos práticos do dia a dia. Aí, a segunda questão. Em um texto dissertativo, lembre-se que é de apenas 10 linhas, conceitue e diferencie a anulação e a revogação dos atos administrativos. Em 5 linhas, eu consigo conceituar e diferenciar a anulação, e em 5 linhas eu consigo conceituar e diferenciar a revogação dos atos administrativos. Um único parágrafo eu já entrego o meu texto. Terceira questão. Em sentido amplo, o poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Pode-se, assim, conceituá-lo como a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a administração pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade. A banca diz, considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, não posso usar nenhuma das informações que nele esteja, responda de maneira fundamentada e sucinta, porque são apenas 10 linhas, aos questionamentos. Primeiro, no exercício do poder de polícia, o Estado utiliza atos normativos e atos concretos, considerando que é um parágrafo só de 10 linhas, eu posso usar 5 linhas para esclarecer esta primeira pergunta. E a segunda, as medidas de polícia são comumente exercidas de modo discricionário e vinculado? Mais 5 linhas e eu respondo esta. Finalizei, isto aí está super tranquilo. Qual é o tipo de texto neste caso? Questão discursiva. É possível usar as informações do texto do comando? Não, porque no caso em que a banca deu o texto, ela disse que ele era meramente motivador. Como elaborar a redação? Um parágrafo, já que se trata de questões de 10 linhas apenas, que é muito tranquilo. Muito bem. Com isso aqui, eu acho que já deu para nós termos um norte de como é que a gente deve produzir os nossos próprios textos. Vocês viram que é um pouquinho complicado pelo fato de a banca não esclarecer no edital, o que dá até margem a ela de fugir um pouquinho daquilo que ela deveria fazer. Mas, de qualquer forma, pelo que nós vimos aqui, vocês têm que ficar atentos às palavras necessariamente, à palavra motivador, ficar atento a quantos aspectos você precisa abordar, ficar atento se a banca simula os casos ali, dando nomes aos atores, porque neste caso você vai ter que mencionar o nome dos atores no seu texto. São detalhezinhos que vão fazer com que você consiga dar ao examinador aquilo que ele espera que você dê. No mais, boa sorte para vocês. Eu espero que isso aqui tenha sido bastante útil a todos vocês. Obrigado pela atenção. Até mais.